E em um mundo onde as gemas de laboratório ganham destaque, será que podem realmente capturar a essência da formação natural sem a influência crucial da consciência terrestre? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo dos cristais, onde geometria sagrada se entrelaça com os segredos da criação. Já se perguntou como as formas perfeitas dos cristais revelam o equilíbrio intrínseco do universo? E será que a complexa geometria cristalina pode realmente ser a linguagem que conecta o micro ao macro? À medida que exploramos as classes e formas dos cristais, surge uma questão intrigante. Qual a relação entre essas estruturas geométricas e os elementos fundamentais da Terra, e como os processos geológicos moldam essas maravilhas cristalinas ao longo de bilhões de anos? Adentrando nas profundezas da formação dos cristais, surge outra indagação. O que a obsidiana nos revela sobre a incrível interação entre pressão, calor e choque térmico? Deixamos você com a curiosidade acesa, prontos para explorar as respostas que revelarão os mistérios por trás dos cristais. Este é um convite para desvendar as maravilhas ocultas no reino da geometria sagrada. Foi dito que a geometria sagrada é a linguagem do universo, os blocos de construção com os quais a inteligência infinita constrói tudo na criação, desde o micro até o macro. Cristais, como formas geométricas perfeitas, são um exemplo primordial do plano subjacente de equilíbrio, simetria e ordem que a geometria proporciona à estrutura. A forma e o formato de um cristal nos fornecem pistas sobre suas propriedades metafísicas. As maneiras como os cristais são formados pela Terra podem nos dizer para que são mais adequados. Por exemplo, há uma forma ideal para processar o luto, atrair amor, manifestar abundância? Existe uma forma perfeita para otimizar as funções energéticas de um cristal? Os cientistas acreditam hoje que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os primeiros cristais começaram a se formar apenas 100 milhões de anos após acreditar-se que a Terra tenha se originado, por volta de 4,4 bilhões de anos. Sabemos disso porque o cristal mais antigo encontrado até agora é um cristal de zircão na Austrália, que se acredita ter se formado apenas 100 milhões de anos após o início do nosso planeta. Quando falamos sobre esses cristais em relação à idade imensa, há muitas maneiras diferentes de eles se formarem, e existem muitas classificações diferentes. Há 32 classes de cristais reconhecidas na literatura científica. E essas classes são feitas a partir de sistemas cristalinos, sendo 7 deles baseados nos tipos reais de lattices, estruturas. A estrutura do látice é uma geometria específica em que átomos ou moléculas se organizarão, determinando assim a família ou o grupo de tipos de cristais. Por exemplo, um deles é chamado triclínico, como cianita e turquesa. Há também o monoclínico, então, por exemplo, malaquita e pedra da lua são cristais monoclínicos. Outro é o ortorrômbico, como topázio e enxofre. Temos o rômbico, às vezes chamado de trigonal. Então calcita, rubi e safira são rômbicos, e os cristais hexagonais, como o quartzo. O quartzo é um exemplo de cristal hexagonal, e a esmeralda é outro exemplo hexagonal, às vezes formando com 6 lados devido à sua estrutura hexagonal. O último é o cúbico ou isométrico. Então, por exemplo, a pirita é cúbica e o diamante é um tipo específico de cristal cúbico. Cada uma dessas 7 classes de cristais tem muitas subclasses usadas, tornando-se muito complexo em termos de como os cristais são definidos. O número de faces, o número de ângulos, a simetria interna nos próprios cristais, todos seguem leis muito precisas de um campo de energia que não podemos ver. O interessante sobre essas formas é que elas correspondem aos elementos. O cubo, que é a primeira dessas formas, representa a terra. A octaedro representa o vento. O icosaedro representa a água. O tetraedro representa o fogo. E o dodecaedro representa o som sagrado. Visualizando essas formas e codificando informações e intenções nelas, podemos criar efeitos específicos e amplificar intenções específicas.
Isso demonstra claramente como a estrutura geometricamente organizada dos cristais é o que contém informações e que é a informação que enviamos que produz a cura. Cada uma dessas geometrias tem um significado específico, uma energia de criação que elas ancoram, e ver isso como sagrado é reconhecer que essas energias vêm de uma mente divina até esta manifestação física, reconhecendo essa forma como sendo sagrada em sua origem. As formas geométricas que compõem as estruturas de cristal podem ser relacionadas ao sistema dos 5 elementos da medicina chinesa. As pedras amorfas, que não têm estrutura, podem ser associadas à fluidez da água, representada pelo círculo. A forma do elemento madeira é um hexagrama e associada à estrutura cristalina hexagonal. O fogo é representado pelo triângulo e as estruturas trigonal, triclínica e ortorrômbica têm o triângulo como parte de sua forma. O quadrado pode ser associado às fronteiras que temos na Terra e é encontrado na estrutura cristalina cúbica. O metal é representado pelo retângulo. Tem fronteiras semelhantes ao quadrado, mas sua altura e largura o relacionam ao equilíbrio. A estrutura cristalina tetragonal é associada ao retângulo. Cada uma dessas formas se relaciona com uma natureza temperamental específica, e a estrutura cristalina pode ter um efeito profundo em como nos relacionamos com o mundo. Se nosso temperamento funciona para nós, ou seja, se estamos felizes com a forma como vivemos a vida, ótimo. Caso contrário, escolher pedras com base nas estruturas cristalinas pode nos ajudar a fazer mudanças profundas e duradouras. Os cristais se formam de muitas maneiras diferentes, por exemplo, em rios, nas entranhas das montanhas sob pressão e calor, ou até mesmo em cavernas, onde a água goteja e forma estalactites e estalagmites. Cristais e pedras são formados em diferentes níveis da Terra, o que chamo de nível de formação. Esse nível é importante porque nos dá pistas sobre seu melhor uso. Geralmente, pedras sedimentares são melhores para condições agudas que afetam a superfície energética do corpo, enquanto as pedras metamórficas lidam com interações com o mundo. As pedras ígneas, originárias do núcleo da Terra, ressoam com nossas questões mais profundas. Elas podem nos ajudar a desafiar partes de nós que causam dificuldade ou aprofundar essas partes em nossa anatomia, até que tenhamos a força para enfrentá-las nesta vida ou na próxima. Muitas gemas preciosas levam centenas de milhões de anos para se formar na Terra. Acredito que a consciência da Terra, assim como a influência de outros planetas no sistema solar, pode ser transmitida a essas gemas. Existe uma crescente demanda por gemas de laboratório, com muitas pessoas insistindo que funcionam para astrologia e cura. No entanto, não tenho tanta certeza se é possível acelerar esse processo longo e complexo, com a energia e a participação do planeta Terra sendo componentes críticos. Em um laboratório, retirar completamente a consciência da Terra da equação ainda proporcionaria benefícios de cura a partir dessas gemas sintéticas, além do nível em que a pedra foi formada, sedimentar, metamórfica ou ígnea. Saber como e onde uma pedra foi formada é importante para entender melhor como usá-la. A obsidiana é um bom exemplo. Em algum momento do passado distante, quando a Terra passava por um de seus períodos tumultuados de mudança, o magma superaquecido começou a se acumular sob a crosta da Terra. A pressão e o calor intensificaram-se, até que um ponto fraco na crosta começou a ceder, permitindo que todo o magma finalmente se movesse de dentro da Terra para a crosta. Ainda intensamente quente e impulsionado por uma pressão tremenda, ele irrompeu para fora no ar. De repente, o material muito quente foi submetido a uma temperatura muito fria. Foi chocado pelo frio, mudando de material de sílica fundido para vidro. O que isso nos diz sobre seu uso? A obsidiana retém a história energética do que lhe aconteceu e comunica essa história ao corpo. Ela ajuda a trazer calor de dentro do corpo para a superfície.
Por ter sido submetida a uma mudança tão radical, ela compreende o choque. Quando alguém está agudamente traumatizado, sua energia está em estado de estase, como se estivessem congelados. Segurar obsidiana ajudará a movimentar e aquecer sua energia para que possa começar a circular novamente. A pedra tem outros usos também, mas quase todos estão de alguma forma relacionados a trazer energia à superfície do corpo, o que, em última instância, ajuda nosso sistema imunológico a nos proteger. A obsidiana é útil para condições agudas e para períodos curtos de aplicação. Cristais vêm em todas as formas, tamanhos e faixas de preço, mas, independentemente da forma ou tamanho, todos possuirão propriedades de cura específicas. Desde as humildes pedras de bolso polidas, até os exemplares cristalizados brutos e as formas de cristal esculpidas e ornamentadas, há algo para todos. Para curandeiros de cristal e colocação no corpo, os cristais são práticos, pois não rolam facilmente do corpo. Seguindo a doutrina das assinaturas, podemos receber pistas sobre qual sistema de órgãos ou chakra um mineral pode ser eficaz, observando sua estrutura única, cor, raio e forma. Por exemplo, se olharmos para esta malaquita bida, como ela nos faz sentir? Parece que está borbulhando para fora e o padrão de alvo nos leva às profundezas do seu centro. Na cura com cristais, a malaquita é uma pedra emocionalmente pura. O elemento cobre aumenta a condutividade enquanto penetra e escava emoções profundas enterradas no corpo emocional. Ao desvendar os segredos entrelaçados da geometria sagrada dos cristais, encontramos respostas fascinantes para as perguntas que nos intrigaram desde o início. Descobrimos que, nas formas perfeitas dos cristais, reside a expressão do equilíbrio e da ordem que permeiam o universo, revelando uma linguagem ancestral que conecta o micro ao macro. Exploramos as classes e formas dos cristais, desvendando a relação única entre essas estruturas geométricas e os elementos fundamentais da Terra. Cada faceta brilha com a promessa de cura e sabedoria, proporcionando uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que habitamos. A jornada nos levou a compreender a obsidiana, testemunha de cataclismos e mudanças tectônicas, e sua capacidade única de movimentar e aquecer a energia em momentos de trauma agudo. Neste universo de geometria sagrada, cada pedra conta uma história, ecoando o eco dos eventos cósmicos que moldaram nosso planeta. Diante de gemas de laboratório, questionamos se é possível replicar a complexidade do processo natural sem a influência crucial da consciência terrestre. A resposta, ainda que parcial, nos leva a reconhecer a singularidade e a importância de cada cristal forjado ao longo de milhões de anos. Este é apenas o começo de nossa jornada pelo fascinante mundo dos cristais. Cada pergunta respondida abre portas para novas descobertas e incita a curiosidade. Convidamos você a continuar conosco nessa exploração, desvendando mais mistérios e desfrutando das maravilhas que a geometria sagrada dos cristais tem a oferecer. Não perca a chance de mergulhar mais fundo em nosso canal, onde cada vídeo é uma porta de entrada para o extraordinário universo do conhecimento. Pedimos por gentileza que deixem seu like caso tenham gostado. E caso tenham dúvidas, queiram mais vídeos como esse ou sugestão de temas parecidos que gostem, deixem nos comentários que nós responderemos a vocês. Vamos deixar cards finais para você conhecer mais do nosso trabalho e na descrição do vídeo deixamos links dos livros usados como base de estudo caso queiram se aprofundar ainda mais nesse tema. Te aguardamos num próximo vídeo. Até mais!